Cabo Verde continua fazendo história na Copa do Mundo, tá bom? Daqui fazendo mais inscreva no canal, deixa o like. Algumas semanas atrás, antes do início da Copa do Mundo, se alguém dissesse que Cabo Verde iria conseguir 2 empates surpreendentes contra a atual campeã europeia, Espanha, e contra uma das melhores seleções sul-americanas do mundo, Uruguai, o chamariam de louco. Pois, depois daquele grande empate em 0 a 0 contra a Espanha, seleção de grandes jogadores como Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal, Nico Williams, entre outros, agora Cabo Verde conseguiu mais um resultado histórico depois de conseguir outro empate em 2 a 2 contra a seleção do Uruguai. Embora que na primeira jornada contra a seleção da Espanha, Cabo Verde foi um time mais defensivo, nesta última jornada contra o Uruguai foram, na minha opinião, a melhor equipe em campo, foram quem mais criou oportunidades, tiveram mais ataques ofensivos e estavam mesmo com a ideia de que queriam vencer a partida. E com todo esse esforço conseguiram abrir o marcador depois de um momento de inspiração de Kevin Pina em uma bola parada que bateu potente para marcar assim o primeiro golo de Cabo Verde na história de mundiais, marcado por um momento de euforia dos jogadores e dos adeptos, entendendo que este momento ficará marcado para sempre na história de Cabo Verde e dos mundiais. Mas daí a seleção do Uruguai conseguiu reagir, meteu já logo 2 golos de seguida no final do jogo para baixar assim os ânimos dos cabo-verdianos, que não estavam a acreditar como é que o time conseguiu sofrer o empate, a reviravolta em tão pouco tempo, mas o time não baixou a cabeça, foi para a segunda parte e voltou muito determinado a buscar o resultado. E a recompensa dos seus esforços não demorou a aparecer, pois depois de um desentendimento na defensiva uruguaia, o jogador Maurício conseguiu interceptar a bola, passou do goleiro e teve a baliza completamente aberta, só teve de bater para marcar assim o segundo golo, que foi mais um momento histórico para Cabo Verde, sendo esse o segundo golo da história de Cabo Verde em participações em Copa do Mundo, lembrando que essa é a primeira participação da seleção. E o destaque do jogo passado, o Vozinha não apareceu muito no jogo, também porque a seleção do Uruguai não criou assim tantas oportunidades claras de golo, por isso ele não apareceu muito, mas ele foi recompensado com a vinda da sua mãe para a Copa do Mundo, depois daquela brilhante exibição contra a Espanha. Então Vozinha foi recompensado pela aquela masterclass que fez contra os atuais campeões da Eurocopa. E no final do jogo pode ver-se o sofrimento de Luis Soares, ex-jogador da seleção uruguaia, que já está aposentado da seleção, joga no Inter Miami de Messi, podendo se ver a sua frustração e irritação por não poder fazer nada para ajudar a sua nação. Ele que ainda gostaria de participar, uma cidade não perdoa, então ele teve que assistir do camarote ao decepcionante empate do Uruguai, e assim eles estão muito prejudicados já a classificação de oitavas de final, porque a Espanha venceu a Arábia Saudita, e com este empate a seleção de Cabo Verde, que jogará contra a Arábia Saudita, se vencer irão passar. Então o Uruguai, que jogará contra a Espanha, tem um caminho muito difícil para a qualificação, e Luis Soares percebeu que será um caminho longo e muito difícil, porque vencer a Espanha não será das melhores ou das tarefas mais fáceis. Então comenta aí se Cabo Verde terá ou será ainda uma maior surpresa nesta Copa do Mundo, se irão conseguir passar a qualificação, e se inscreva no canal, deixa o teu like.